Olá, seja bem-vindo à Locomotiva EBD. Vamos fazer o comentário nesse dia de hoje sobre a lição de número 11, que tem como título o presbítero, bispo, ancião. Trabalhando no textual da lição, que está em Tito, capítulo 1, versículo 5, diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesse presbítero. O comentarista, no próprio livro dele, ele trata que quando os apóstolos, ele trata como os apóstolos como verdadeiros evangelistas missionários, não podiam ficar radicados num só lugar. Uns tinham que se dedicar à oração e à palavra. E lá na frente, o próprio comentarista ele ainda trata o seguinte, quando fala sobre Barnabé e Saulo, diz que eles foram encarregados de levar, está em Atos 11:30, eles foram encarregados de levar socorro aos irmãos das Judéias, os quais o fizeram entregando ajudas aos anciãos. O presbítero era considerado como supervisor, e naquela época, com a ausência dos pastores, ele pastoreava, tomava conta das igrejas locais. Quais era a escolha e trata dos presbíteros? O comentarista ele trata aqui, ele dá o significado de presbítero. Ele diz que a palavra presbítero, em sua origem, significa forma comparativa de presbítero, que no grego tem o significado de mais velho, como substantivo, uma pessoa mais velha, especialmente um membro do sinédrio israelita, também figurado como membro do conselho celestial, ou um presbítero cristão, nasceu mais velho, com título de dignidade. E lá na frente ele diz o seguinte, que o presbítero era o supervisor daquele lugar. Na época que eu morava lá em Pernambuco, em Recife, nós tínhamos lá no ministério, Pernambuco ali, tínhamos presbítero que tomava conta das igrejas locais. Ele era homens que supervisionavam, que tomava conta ali, era designado, cada congregação daquela tinha um presbítero responsável por aquela congregação. E hoje nós vimos, quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo ali, ele fez uma diferença, ele separou os diáconos. Por que ele fez essa separação? Ele fez que os presbíteros, ele se colocando na posição de presbítero, ia ficar só com a parte da palavra, do ensinamento, a parte espiritual. Os diáconos eram aqueles que iriam tomar conta da parte das coisas materiais. Então o alvo dele era ser o quê? Era ficar mais voltado em alimentar, em doutrinar os rebanhos do Senhor. Há uma divergência muito grande, nós vimos aqui, quando fala da exceção de pastores e presbíteros. Aí o comentarista ele joga aqui no livro dele dizendo o seguinte: os pastores não podem abarcar tudo para si, sob pena de não darem conta das inúmeras responsabilidades que a igreja local requer. Como a referência presbítero no Novo Testamento sempre é feita no plural presbíteros, bispo ou ancião. Dá a entender que em geral o presbítero não agia isoladamente, mas como um corpo de ministro ou de líder que cuidava da igreja local. Quais seriam as qualificações para ser um presbítero? De todas, vou citar apenas algumas aqui. Primeiro, aquele que foi irrepreensível. Quando Paulo escreve a Timóteo, que está em 2 Timóteo 2:15, diz que o presbítero ou bispo deve ser uma pessoa de caráter cristão elevado, íntegro, exemplar, como um obreiro que não tem que se envergonhar. Uma das segundas classificações do presbítero, as qualificações dele, seria marido de uma mulher. Significa que o candidato ao presbitério ou ao episcopado deve ser um homem fiel à sua esposa. No Novo Testamento diz sobre ser marido de uma mulher, o bispo não deve ser bígamo, tendo 2 ou 3 mulheres, de acordo com a prática pecaminosa comum daquela época, por uma imitação perversa dos patriarcas. Uma outra qualificação dela é não ser cobiçoso de torpe ganância, ou seja, a ganância por bens materiais ou pelo poder tem sido a causa de muitos escândalos e descréditos contra o ministério pastoral. O apóstolo Pedro,
escrevendo lá em 1 de Pedro 5:2, diz: deu a mesma exortação aos presbíteros. Tem que ser uma das qualificações dada à hospitalidade. O bispo deve ser hospitaleiro. Está em Hebreus 13:2, diz: o presbítero, bispo, pastor deve ser uma pessoa acolhedora, que sabe receber bem, com cortesia e amabilidade qualquer pessoa em sua casa, na igreja ou em qualquer lugar. Não deve ser grosseiro nem fazer acepção de pessoas, porque o bispo, o pastor, está tomando conta de um rebanho que não é dele, ele está somente pastoreando, e ele tem que entregar aquele rebanho da mesma maneira que ele recebeu do Senhor. Ele tem que devolver para o Senhor e entregar a Deus aquele rebanho com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Moderado é sinônimo de comedido, prudente, contido. O presbítero ou bispo deve ser uma pessoa assim, sem afetação, sem exibicionismo, ter uma vida sem exagero, seja na vida ministerial, seja na vida pessoal, sem ser radicalista ou liberalista, evitando os extremos. Não deve ser precipitado no falar, no agir, mas deve ter autocontrole em suas atitudes e ações. Deve ter o fruto do Espírito da temperança, não só para os presbíteros, mas para todos os cristãos. O fruto do Espírito tem que se fazer presente na nossa vida, porque nós somos cristãos, somos exemplo de Cristo, e Cristo tem que ser, o povo tem que ver Cristo em cada um de nós. E os deveres dos presbíteros: apacentar a igreja. O presbítero como pastor na igreja local tem o dever de alimentar o rebanho de Cristo com a sã doutrina, que é o alimento puro. Da mesma forma que nosso corpo físico necessita de alimento, necessita de água, necessita de coisas que venham fortalecer o nosso corpo físico, a nossa matéria. Da mesma forma, a nossa alma, ela necessita de alimento. Nós nos alimentamos pela palavra de Deus, e Deus também escolhe homens com sabedoria para instruir, para alimentar, para explanar a palavra de Deus conforme ela está escrito para cada um de nós. Cuidar do rebanho, diz Pedro, está em 1 de Pedro 5, 2 e 3, diz uma advertência para os presbíteros. Diz Pedro aos presbíteros que devem apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ano pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Os cuidados pastorais com as ovelhas requerem muita graça e capacidade concedida por Deus. O presbítero deve ter a consciência de que não é dono do rebanho. Ele cuida de ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus e não a ele. Por isso que é muito difícil hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, tomar conta daquilo que não é seu. Quando Deus te escolhe, Deus te capacita, Deus entrega em tuas mãos, você tem que estar ciente que você é mordomo, você está cuidando, você tem que dar conta daquilo que Deus entregou em suas mãos, zelar por aquilo. Essa é a função do presbítero. O comentarista tratou presbítero, bispo, ancião, tudo no mesmo patamar, no mesmo nível. E agora, um dos tópicos que ele fala aqui, fala sobre a voluntariedade, ou seja, mais voluntariamente. O trabalho do presbítero deve ser voluntário ou espontâneo, não deve ser feito por obrigação imposta. Nada que nós fazemos não deve ser feito por obrigação, mas devemos fazer por amor ao Senhor, porque o nosso Senhor Jesus, ele veio aqui, ele pregou a sua palavra, ele cuidou, ele zelou pelo aquilo que Deus se entrega em suas mãos, e ele retorna ali e deixou homens capazes para dar continuidade à sua obra. E Deus tem levantado homens ultimamente para fazer esse trabalho, que é o trabalho do Senhor. Quero finalizar nesse tópico dessa lição de número 11 e dizer para todos aqueles que estão na liderança, que são os presbíteros, pastores, todos aqueles que estão tomando conta de algo que não é seu, que está pastoreando: faça com amor, faça com gratidão, porque a recompensa de cada um de nós, todos os nossos trabalhos, Deus Ele vai nos dar essa recompensa. Lá em João 10:4 diz: o bom pastor não manda as ovelhas ir à frente, ele vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz, é a voz do nosso Deus. Obrigado por assistir esse vídeo, até uma próxima lição.